Fala galera, a gente está começando mais um Politicando. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre o resultado das eleições, sobre o Donald Trump, sobre os efeitos que isso daí pode ter. Nós estamos lançando aí com um pouquinho mais de intervalo do que o resto do pessoal que falou sobre essas eleições. A gente vai estar lançando aqui, a gente está gravando agora, mas deve estar saindo daqui a uma semana mais ou menos, e a gente fez em cima de vários podcasts, várias matérias, vários estudos. Eu acho que é bem relevante, a gente está dando uma opinião algumas vezes sobre outras opiniões também, né? Tem algumas coisas que a gente viu que eu achei que eram um pouco tendenciosas, ou a galera estava tentando encaixar o cenário do Brasil em um lugar que não se aplica, né? Nos Estados Unidos, que é completamente diferente daqui, colocar um Hillary versus Trump como se fosse a política brasileira, e não é assim que funciona, né? O cenário político lá é bem diferente. Então a gente vai fazer um apanhado geral em cima de um pouco de tudo que foi falado aí até agora sobre as eleições do Trump. Alexandre, pode começar aí, o Alexandre vai dar uma introdução aí sobre quem é o Donald Trump e como é que foi que ele chegou onde chegou. Exatamente, né? Antes da gente começar a falar especificamente da vitória dele nas eleições, só pra gente entender um pouquinho da formação, de onde veio o Donald Trump, né? Ele nasceu no Queens, Nova York, né? Ele é um baby boom, né? Aqueles que nasceram pós-guerra, no período pós-guerra. E o pai dele, Fred Trump, ele era corretor de imóveis, e ele cresceu nesse negócio e tal, e ele ficou muito rico, chegou a ter 2 limusines, etc. A mãe dele, Mary, ela era uma imigrante escocesa. E o Trump, quando adolescente, ele foi até um cara rebelde, né? O pai dele descobriu um canivete no quarto dele quando ele tinha 13 anos. E aí decidiu enviar ele para um colégio militar. Foi aí que ele ingressou na New York Military Academy, que era um internato, né, um colégio militar mesmo. Ele se destacou lá, ele foi capitão do time de beisebol, ganhou medalha por ordem e limpeza e etc. E se formou no colégio militar. Aí, depois de se formar no colégio, ele tinha a ideia de fazer faculdade de cinema. Só que ao contrário disso, ele foi para a Universidade de Fordham, e depois de 2 anos ele foi para Wharton Business Schools, na Universidade de Pensilvânia. E lá ele estudou economia. Em 71, ele pegou uma grana com o pai, 70 milhões, e comprou um hotel, que na época estava decadente, o Hotel Commodore. Reformou o prédio e relançou chamando de Grand Hyatt, em 1980. Aí foi o primeiro sucesso, foi quando ele começou a ganhar muito dinheiro, né? E começou a virar um magnata. Em 82 ele construiu um prédio de 28 andares, que foi chamado de Trump Tower, em Nova York. É uma das maiores construções de Nova York. E ali já começaram a ter algumas polêmicas, porque diziam que os pedreiros que construíram o prédio eram poloneses, sem documentação legal, etc. E é o prédio que ele trabalha até hoje, inclusive. Trabalha e vive. Em 87, ele lançou o primeiro livro dele, chamado The Art of Deal, a arte da negociação, dizendo que iria compartilhar os segredos do seu sucesso. Eu nunca ouvi falar no livro, não conhecia, me gerou até curiosidade de saber do que se trata. Esse livro ficou 48 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E foi a partir daí que ele começou a ganhar essa fama de self-made man, né? Que foi um cara que fez tudo sozinho. Mesmo essa ideia sendo um pouco contestada, já que o primeiro empreendimento dele foi com o dinheiro que ele pegou emprestado do pai, que já era bem rico. Em 90 ele se divorciou e faliu. A esposa dele na época, Ivana, descobriu que ele traía ela. O fato de ele separar junto com a recessão da época fez ele vender vários empreendimentos dele. Ele vendeu um cassino, depois vendeu um hotel. E ele faliu realmente, ele ficou quase sem dinheiro. Aí em 97 ele decidiu comprar o Miss Universo, a franquia do Miss Universo. Ele vendeu, na verdade, o iate dele e uma companhia aérea e comprou a franquia do Miss Universo. E também ele, nessa época, lançou um livro, The Art of Comeback, né, a arte do retorno. Em 99, o pai dele morreu, deixou uma herança para ele de 250 milhões. O funeral do pai dele foi acompanhado por 650 pessoas, né, então dá para entender que o pai dele era um cara poderoso, era um cara também ricaço e que era muito influente. E também foi esse ano que ele fez uma primeira tentativa de entrar na Casa Branca.
ele foi candidato pelo Partido Reformista. E aí ele disse que queria ter a Oprah Winfrey como vice. Só que, como a gente sabe, nenhum outro partido disputa a presidência que não seja republicanos e democratas, né? Então ele não chegou perto de disputar. Em 2004, ele começou com aquele programa, O Aprendiz, né? Que aqui no Brasil foi protagonizado pelo Justus e também pelo agora prefeito de São Paulo, João Dória. E aí ele ficou muito mais famoso, né? O capítulo final da primeira temporada foi o programa mais visto na televisão americana. Só perdeu pro Super Bowl, que a gente sabe que é o evento mais assistido do mundo. Em 2015, ele ingressou no Partido Republicano, já começou a costurar a candidatura dele para 2016, e aí chega nessa conclusão que a gente teve há 3 dias atrás, que foi ele ser eleito presidente, né? Pra gente começar a discutir o Trump presidente, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, entender que o Trump presidente não vai ser o Trump candidato, né? No material que a gente consumiu para começar a falar sobre esse caso, muita gente falou isso e eu já falava isso muito tempo atrás. Eu acho pouco provável que ele cumpra tudo que ele tá falando, os absurdos que ele falou sobre muros, xenofobia, homofobia, etc. Ele falou muita coisa para ganhar espaço na mídia, né? Até uma estratégia bem rasteira, mas que foi uma estratégia vitoriosa. Porque, de fato, ele ganhou muito espaço na mídia, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente perceber que, certamente, o Trump presidente não vai fazer esse bando de loucura que ele tá falando como candidato. Você concorda com isso, Mário? Cara, eu concordo, eu tenho visto todo o material aí que a gente está recomendando nos links também, em alguns lugares eu vi opiniões que convergiam para isso também. Não acho que ele vai fazer tudo que ele estava prometendo, duvido até que o muro, que ele manteve essa ideia absurda aí do muro até o final, duvido até que o muro acabe saindo também. E até por questão de valor e tudo, é bem complicado fazer esse negócio. Então, e com relação às polêmicas dele, essas coisas que ele ficava falando, eu acho que foi uma forma, assim, ele se aproveitou disso como forma de se manter na mídia. Ele é um cara que domina muito isso, né? Ele tinha plena consciência de que algumas coisas, quando ele falasse ali desbocado e tal, ia manter ele na mídia. As pessoas iam se posicionar ou contra ou a favor, mas ia gerar aquele burburinho. E em uma das análises que eu vi, eu não lembro exatamente em qual podcast foi, se foi no Anticast ou no Xadrez Verbal, estavam falando sobre isso, né? Que ele foi um cara que conseguiu pautar a imprensa durante toda a campanha. E isso é uma coisa muito bizarra, assim, né? Porque muitas vezes a imprensa, os estudiosos, a elite pensante dos Estados Unidos ali colocava questões para serem perguntadas, para serem cobradas dos candidatos, né? Sempre foi assim que funcionou, né? E os candidatos tinham que se explicar ali, dar o posicionamento deles em questões polêmicas, e o Trump conseguiu fazer o inverso. Ele falando as besteiras que ele falava ali, todo mundo ficava indo atrás para saber o que o outro pensava sobre o que ele falou. Né, saber o que a população pensava sobre o que ele falou, saber o que os outros repórteres pensavam sobre o que ele falou. Então ficou uma coisa muito louca. Em vez era ele que estava pautando a mídia e era ele que estava pautando a discussão com os outros candidatos. Né? Era ele que fazia a imprensa ir perguntar coisas para Hillary. Ele conseguiu inverter o jogo falando aquelas coisas que ele falava. Então pode ter sido sim uma forma de... uma estratégia dele, né? Não ter sido uma coisa tão impensada assim, quanto parecia que ele era uma pessoa... Não tô falando que ele é a pessoa mais controlada, centrada e pragmática ali, que fica fazendo planos e tal, mas pode ser sim que isso daí tenha sido calculado, né? Que soltaram ele ali e falaram, fica à vontade aí, você pode falar disso, pode falar daquilo, fica um pouquinho mais sossegado. Então, mas você não acha que aí também tem uma grande responsabilidade da imprensa? Aliás, que mostra talvez até um despreparo da imprensa ao invés de focar no ponto primordial, que eram as propostas de campanha, ficavam focando nos escândalos, no lance que ele foi acusado de assédio sexual. Ele foi acusado de assédio sexual uma cacetada de vezes, né, pelo que eu vi na pesquisa, né? Acho que teve 4 ou 5 mulheres que acusaram ele de assédio sexual. E eu não sei se existe uma diferença criminal entre assédio sexual e estupro nos Estados Unidos, mas porque eu ouvi falar até da questão de estupro, né, não só assédio sexual. Pra gente parece ter uma diferença, não sei se lá na questão criminal tem, né? Só que assim, o que eu vejo é isso, eu acho que foi muito despreparo da própria mídia e principalmente da Hillary Clinton.
porque ela também, em vários momentos, deu ênfase para essas questões. Ela fazia críticas em cima desses escândalos, em vez de fazer críticas em cima do que o Trump estava prometendo. Porque em várias análises que eu vi, muita gente coloca assim que vai ser muito difícil, até mesmo que o Trump quisesse fazer tudo que ele falou durante a campanha, a realidade não permite, né? Ele falou coisas bem irreais, assim. Então, eu acho que por parte dos democratas, se isso tivesse sido melhor explorado, talvez hoje a gente não estivesse falando da vitória do Trump. Porque uma série de coisas, uma série de medidas que ele prometeu e que ele falou que ia fazer, são coisas que são muito difíceis de serem colocadas em prática. E até o que eu estava ouvindo é que por conta dessa habilidade que ele tem de comunicação e etc, ele consegue, ele vai mudar várias coisas do que ele falou. Ele vai chegar e vai falar, não, eu tinha falado que ia construir o muro, não, agora eu não vou mais construir o muro porque o muro não é bom. E ele vai convencer as próprias pessoas que votaram nele por ele ter falado que ia construir o muro, de que construir o muro não é uma boa ideia. Então o cara é tão bom nessa questão que ele vai conseguir desmentir o que ele tinha dito e ainda assim fazer os eleitores dele ficarem contentes com ele, né? Então é um lance bem contraditório. Uma coisa que eu queria dar um pouco de foco, que eu não vi muito sendo falado na mídia, é o seguinte: além do Partido Republicano ter eleito presidente, eles elegeram maioria no Senado e maioria na Câmara, coisa que o Obama não tinha, coisa que vários presidentes anteriores não tinham, né? Então, isso pode ser extremamente perigoso, principalmente lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil e em vários países o presidente tem muito mais poder do que tem lá. Lá o presidente tem uma série de restrições por conta do poder que tem essas casas. Só que as duas casas agora vão ter maioria republicana. Na verdade, hoje já tem maioria republicana, mas o presidente é democrata. Então, elas vão continuar com a maioria republicana e agora um presidente republicano. Isso pode representar um grande perigo de centralização de poder. O que talvez seja um atenuante para esse perigo é que o Donald Trump ele não é unanimidade nem entre os republicanos. Então, talvez isso cause alguma dificuldade para ele aprovar tudo que ele queira fazer lá no Senado e na Câmara, né? Então, só uma observação que eu ia colocar também é justamente sobre isso, né? Ele não defende os ideais republicanos, tanto que ele não é apoiado pelo partido justamente por isso. O partido tem ideias de não fechar a economia, de mais liberdade econômica, de não impor tantas barreiras econômicas como ele estava propondo na campanha. E isso foi coisa que ele defendeu até o final. Ele defende que o americano tenha que ser colocado em primeiro lugar, que os empregos têm que ser gerados lá nos Estados Unidos, que tem que ter barreira econômica sim, que não sei o que. Tipo, são coisas assim que o partido dele, historicamente, sempre foi contra. E eu vi também uma outra análise, e é uma coisa que eu concordo, que um dos grandes problemas para ele vai ser dentro do próprio partido. Até por eles terem maioria, né, ele vai ter um trabalho, né, o trabalho dele com a população americana, talvez de convencer a população de que o que ele está fazendo é ok, seja mais simples do que dentro do próprio partido. Né? Dentro do próprio partido ele vai ter que convencer eles a aceitarem essas barreiras que ele está querendo colocar, convencer eles de que a visão econômica dele é correta e de que a das pessoas que estão no partido ali há décadas, né, é errada. Então eu não acho que vai ser tão simples assim. E isso que pode parecer uma força dele, em algumas questões vai acabar sendo, né, porque ele vai conseguir aprovar o que tiver de acordo com o partido, mas as coisas que ele colocou como propostas de campanha que são contra o que o partido dele historicamente defendia, provavelmente vão ter brigas internas ali no partido. A gente não sabe o que vai sair disso ainda, mas vai ser bem complicado. São pessoas mais difíceis de serem manipuladas, de serem levadas ali na conversa dele do que a população em si. São pessoas com mais conhecimento de sei lá, economia, política e tal. São políticos, né, profissionais, coisa que ele não é. Então acho que vai ser mais difícil ele levar essas pessoas na conversa. Exato. As previsões dizem que a maior dificuldade do Trump, na verdade, vai ser essa, vai ser lidar com políticos, né? Ele consegue facilmente lidar com as pessoas, ele tem até um discurso populista, até chegaram a compará-lo com o nosso querido Lula, né? Disseram que ele fez um elogio ao Lula, etc, e até
pelas falas dele na campanha, cogitaram a ideia de que ele e os assessores dele tenham estudado as falas do Lula, para que ele pudesse falar coisas parecidas, né, discursos populistas e tal. Mas esse é o atenuante que a gente tá falando, né? Que talvez ele tenha mais dificuldade por conta dele não ser unanimidade no próprio partido. Mas não anula o fato de que agora o poder está todo centralizado em um partido, né? E se for vontade do partido, vai ser feito. É diferente de quando você tinha vontades dos democratas, coisas que os democratas queriam fazer, que não conseguiam porque não passava no Senado e na Câmara. Você tinha comentado antes, eu acabei não falando, sobre o despreparo da imprensa para explorar, em vez de deixar ele pautar a mídia e pautar o debate até com os outros candidatos e ficar só seguindo, o Trump falou isso, o Trump falou aquilo, por mais absurdo que fosse, você falou sobre o despreparo da imprensa em levar isso de uma outra forma. Eu concordo que houve um despreparo, mas é porque, enfim, eu posso estar sendo... Pode soar estranho falando isso, mas a imprensa não está preparada para ser tão marqueteira. Apesar de algumas pessoas acharem que sim, mas eu acho que alguns veículos de imprensa não estavam preparados para isso e levaram o Trump no começo como brincadeira, né? Em vez de mostrarem, olha galera, de uma forma séria, né? Mostrar, ó galera, isso aqui que ele está falando é perigoso, realmente é perigoso. Em muitos lugares, até em rodas de debate de política, em jornais, CNN, outras emissoras de televisão, ele ficava mais como... A crítica contra ele era mais uma coisa de brincadeira, de deboche, né? Então, tipo, é uma brincadeira, é uma bravata que ele falou, tipo, nada a ver isso aí, tá ligado? Pô, esse cara é louco, tá ligado? Ficava na brincadeira. E as coisas contra a Hillary eram coisas mais sérias, né? Tipo, olha, houve um caso de vazamento de e-mails, né? Houve um caso de vazamento de milhares de e-mails e tal, teve um monte de problema aqui. E contra ele não, era só essa falastranice e essas coisas que ele ficava falando não teve o mesmo peso, né? Não foi explorado da mesma forma. Coisas contra ele eram brincadeiras, coisas contra ela eram coisas pesadíssimas ali. Então acho que isso também ajudou a galera a relevar tantas coisas que ele falou contra mulheres, contra minorias e tal, tipo, levou tudo na brincadeira. Então, eu acho que esse pode até ser um fator, mas pra mim o fator principal era o fato da maioria da imprensa estar realmente contra ele. Isso ficou claro, eu acho que exceto a Fox, todos os outros canais, todas as outras mídias norte-americanas estavam contra o Trump, faziam propaganda contra o Trump. Essa cegueira de ódio contra o cara fez com que eles quisessem todo o tempo ficar batendo nas teclas que eles julgavam que mais iria prejudicar a campanha do cara, mas julgaram errado. Por isso que é muito perigoso quando você tem muita mídia parcial o tempo inteiro. E ali estava clara a parcialidade. Eles não faziam questão nenhuma de esconder. A grande parte da mídia norte-americana era contra o Trump e fazia propaganda contra o Trump. O problema é que eles estavam fazendo a propaganda de uma forma que eles achavam que ia impactar e no final das contas não impactou tanto, né? Aí a gente pode até analisar os eleitores do Trump, né? Quem votou mais no Trump, né? Que foi uma análise que várias pessoas fizeram, né? Acho que o principal eleitor do Trump, o principal eleitorado do Trump eram homens, né, de classe média baixa, sem graduação, homens brancos, inclusive, né, de classe média baixa sem graduação. Isso era o que se imaginava que já seria o principal. Se sabia que esse perfil de eleitor votaria no Trump. E esse perfil de eleitor estaria engajado em votar no Trump. Porque aí entra uma outra característica do sistema eleitoral norte-americano que é um pouco diferente na hora que a gente analisa, por exemplo, uma eleição aqui no Brasil, que é a questão de não ser obrigatório o voto. Então, diante de um cenário onde você tem a Hillary Clinton, que também não é amada, pelo contrário, ela tem uma rejeição muito grande, e aí você tem o Donald Trump, que falou contra vários grupos, e aí, teoricamente, uma boa parte desses grupos também não ia gostar dele, algumas pessoas escolheram simplesmente não votar, né? E aqui no Brasil, talvez essas pessoas se revertessem para um outro candidato. Então, se tivesse Donald Trump e um outro, e a eleição fosse obrigatória, talvez essas pessoas todas que não gostavam do Trump fossem votar na Hillary. Lá não foi bem esse o caso. Muita gente que não gostava do Trump, mas também não gostava da Hillary, simplesmente não foi votar. E aí o discurso do Trump, para quem gostava dele, era muito mais de incentivo para as pessoas se engajarem e irem lá votar nele. Ainda tem isso. Mesmo quem tinha certa simpatia pela Hillary, talvez se naquela terça-feira não estivesse trabalhando, e lá tem estados que não permitem a votação
por carta, por correio. Tem estados que permitem, tem outros que não, né? E aí terça-feira era um dia normal pros caras, era um dia... Então o cara tá lá trabalhando, ele fala, não vou perder o meu meio-dia do meu trabalho, um dia do meu trabalho pra ir votar. Mesmo esse cara talvez fosse o voto da Hillary. A Hillary não tinha essa capacidade de engajamento tão grande quanto o Trump tinha. Então agora acho que dá pra gente começar a analisar como o Trump foi eleito, né? Vamos passar a tentar entender como ele foi eleito. As pesquisas todas apontavam que a Hillary ganharia, né? E esse é o primeiro problema que a gente pode analisar. Eu vi uma análise muito interessante do pessoal do Mamilos, né? Colocando 2 pontos principais para que essa falha, entre aspas, acontecesse, né? O primeiro é que a pesquisa, ela trabalha com estatística, né? E a estatística, obviamente, é a possibilidade das coisas acontecerem. Não é e a nossa interpretação de pesquisa acaba sendo errada nesse aspecto. Então, nós temos o hábito de ver uma pesquisa e achar que aquilo ali, de fato, vai acontecer. E a pesquisa realmente é uma probabilidade, né? Um outro ponto é que as pesquisas foram muito focadas nas costas dos Estados Unidos, né? Onde está concentrada uma maior população intelectual, digamos assim, né? Então, eles concentraram essas pesquisas nos lugares muito... onde, de fato, a Hillary deveria ter vantagem e esqueceram de olhar ali o grande centro, ali, aquela parte central dos Estados Unidos, onde tem os interiores, onde tem as pessoas com um pouco menos de educação e etc. E, aparentemente, isso foi decisivo para a eleição do Trump, né? Então, as pesquisas, elas enganaram um pouco até pela forma que elas foram feitas, né? Até pela escolha da amostra para apontar essas pesquisas. Mas algumas coisas, alguns fatos também surpreenderam bastante, né? Por exemplo, o Trump teve 29% de votação entre hispânicos e latinos e entre asiáticos. Teoricamente, com a quantidade de ofensa que ele fez para esses grupos, a votação devia ser, por exemplo, como foram entre os negros, né? Que foi 8% só de voto para o Trump e 88% para Hillary. Entre hispânicos e latinos, foi 65% para Hillary, 29% para o Trump e para asiáticos a mesma coisa. Então, como que a gente pode explicar que o Trump teve uma votação considerável, né? Quase 30%, num grupo de pessoas, nesse caso aqui orientado à raça, que ele atacou tanto, né? O que você acha que pode ter acontecido para ele ter esse número? Sim, Bom, eu vi 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi que... Bom, a gente não é especialista em política internacional, isso daí é disclaimer que a gente já deu no começo, né, explicaçãozinha que a gente já falou. Mas em algumas das leituras que eu vi, estavam falando que o público dele, o público latino, apesar de ser latino, apesar de ter sido alvo de algumas coisas bizarras ali que ele falou, era o público-alvo da campanha dele, era um grupo que estava na faixa de escolaridade da campanha dele, era um público que precisa de emprego, é um público que tenha... Enfim, tem o perfil do público que votaria nele sendo americano, então talvez eles tenham visto vantagem, tenham visto que o que ele estava oferecendo ali ia gerar emprego nos Estados Unidos, eram as coisas que eles estavam querendo comprar também. Então, apesar deles serem latinos, eles viram vantagem naquilo, né? Porque, inclusive, teve uma coisa muito bizarra, né? Em uma das matérias que eu estava lendo sobre a construção do muro contra entre os Estados Unidos e o México, a galera que mora ali nas cidades mais fronteiriças com o México costuma ser de latinos e tal, que acabam ficando por ali mesmo depois de atravessarem a fronteira. E eles viram vantagem na construção do muro porque ia dar emprego na construção civil. Tipo, aconteceu isso, tá ligado? A galera falou, não, realmente, a gente já tá aqui, a nossa situação agora é legal e, pô, se construir um muro vai ser muito bom porque vai ter muito emprego. Né? Então, o povo que já tá nos Estados Unidos, às vezes acaba se identificando como americano, ainda mais quem já conseguiu alguma coisa melhor ali e tal, e, pô, o cara tá prometendo emprego, tá prometendo uma melhoria de situação, eu já tô aqui mesmo e tal. Acho que a pessoa não se identifica tanto, assim, né? Não tem essa identidade tão forte de ser latino mais. Talvez não tenha magoado eles, assim, né? Não tenha atingido eles tanto. Eu acho que tem um ponto principal também aí, que é o seguinte, as coisas que
Trump falava de falas homofóbicas, falas xenofóbicas, várias falas preconceituosas que ele fazia, são questões que para nós que estamos analisando a situação e tal, são importantes e fazem a gente ter, às vezes, esse repúdio que grande parte das pessoas tem por ele. Só que para quem tá vivendo o dia a dia lá, para quem tem a perspectiva de ter um pouco mais de dinheiro para ter uma vida um pouco mais confortável, essas questões acabam sendo secundárias. E aí o cara fala que ele vai melhorar a qualidade de vida de quem tá lá, porque vai ter mais renda, mais emprego, sabe? A questão da homofobia, da xenofobia, do direito das mulheres, dos direitos de minorias, para eles, para essas pessoas que estão vivendo o dia a dia, acaba ficando em segundo plano. E não é tão crítico a ponto de fazer eles escolherem a outra candidata. E aí tem muito também da incompetência da própria Hillary, né? Ela não conseguiu explorar de uma forma que angariasse votos para ela essa falta de cuidado do Trump com esses grupos de pessoas. Ela, além de ter sido pega em vários problemas, né? Teve o lance do e-mail. O lance do e-mail eu achei um negócio fantástico, né, cara? Ela criou um servidor de e-mail na casa dela, e aí ela recebia as mensagens do governo federal num servidor no computador na casa dela. E aí quando isso foi descoberto, e aí o pessoal do FBI queria investigar os e-mails para poder ver se tinha vazado alguma informação sensível, etc., um funcionário dela foi lá e apagou mais de 33 mil e-mails. Assim, para os norte-americanos, que são extremamente patriotas e etc., essa falta de cuidado com informação sensível da nação foi uma propaganda muito ruim para ela, né? Então eu acho que até muito mais que mérito do Trump, tem nesses casos específicos aí, desses grupos que o Trump teoricamente não deveria ter nada de voto, tem muito também da incompetência da Hillary de conseguir mostrar para essas pessoas que ela tinha propostas melhores. Eu não ouvi. Você consegue determinar quais são as propostas da Hillary? Porque as propostas do Trump, por mais que ele falasse coisas absurdas, surgiam notícias sobre as propostas dele. Eu não lembro de ter ouvido notícias das propostas da Hillary. O que a Hillary queria fazer, sabe? Sim, justamente. Pra gente que tá aqui de fora, pra mim também, o que chegou sempre foram ou as propostas dele que pareciam absurdas, ou algumas outras propostas que pareciam fazer algum sentido, né, que ainda tinham alguma coisa, um pezinho na realidade ali, mas dela mesmo só chegou os escândalos. Eu só fiquei sabendo essa questão dos e-mails aí, que foi bem bizarro. Eu fiquei sabendo do financiamento de campanha dela, fiquei sabendo que ela tinha um financiamento de campanha das mesmas empresas que apoiaram ditadores, né, e tal. Não sei exatamente os detalhes, mas os escândalos da campanha dela chegaram mais fácil e as propostas da campanha dele acabaram chegando aqui. Agora, lá dentro dos Estados Unidos, eu acho que também deve ter sido um pouquinho melhor isso, mas a gente dá pra ter uma ideia da dimensão que tomou isso, né? Dá pra ter uma ideia do impacto que isso daí, até onde isso daí chegou. Exato. Um outro ponto também que a gente precisa tentar entender, né, dessa vitória do Trump é que a estratégia contra essa direita conservadora não posso nem dizer direita conservadora lá nos Estados Unidos, lá os dois são direitas, né? É que uns são mais conservadores, os outros são mais liberais, mas mesmo ao redor do mundo, onde às vezes você pode ter uma divisão um pouco mais clara do que é direita e esquerda, etc., você já falou isso muitas vezes, né, que a tendência de conservadorismo está aumentando muito, né, aqui no Brasil e ao redor do mundo também. Será que não está na hora da esquerda ou até dos liberais, né, se a gente eliminar essa questão esquerda-direita e pensar mais em liberal progressista e em conservador? Eu acho que essa postura dos liberais, dos progressistas, às vezes muito agressiva em relação ao conservadorismo, ela não tá funcionando. Eu acho que tá claro que ela não tá funcionando. As votações que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, você vê o João Dória ganhando em São Paulo, você vê o Crivella ganhando no Rio de Janeiro, você olha para essas votações, para esses caras eleitos, e você percebe que a estratégia do liberalismo, do progressismo, não tá funcionando para colocar gente no poder. E eu acho que muito disso se deve ao fato de sempre tentar se explorar o outro lado. Então, eu só discordo que a postura de quem é mais liberal ou mais de esquerda seja sempre agressiva. Eu vejo, pelo menos nas pessoas
de esquerda que eu conheço mais do meio acadêmico, que a postura não é tão agressiva, mas é muito distante da fala do povão, do discurso do povão. Então existem pessoas de... Só pra te interromper, o uso que você tá fazendo, por exemplo, do povão, ele já é pejorativo. O povão, quando ouve isso, se sente ofendido. O que? Chamar a pessoa ser chamada de povão? Claro, isso é ofensivo, cara. Não sei, cara, eu não vejo ofensa, mas beleza, da maioria da população, pode ser? Não é pra mim, não. Eu não me ofendo, mas o que eu tô falando é que esse discurso ofende. Entendeu? Se você... Eu acho que é um discurso... Oi. Povão dá uma conotação sei lá, de grupo intelectualmente fraco, de grupo manipulável. Povão é uma coisa que soa mal na minha visão. Eu não tô querendo dizer povão no sentido de massa, a massa de manobra, não é isso. Eu tô falando da maioria da população. Tem uma maioria da população que o Trump fez uma leitura melhor, que o Dória fez uma leitura melhor. Que apesar da população não ser homogênea, tipo, terem grupos, um grupo de um estado de repente tem uma opinião muito diferente do outro e tal, de acordo com o cenário econômico, de acordo com o que está acontecendo, a população, no geral, cria tem suas necessidades, né, que são compartilhadas pela maioria daquela população. Nos Estados Unidos, com o cenário econômico atual, com tudo isso que está acontecendo lá e tal, houve essa opinião da maioria, houve essas necessidades da maioria da população, que o Trump fez uma leitura boa, né, ou ele caiu ali na hora certa, no lugar certo, mas eu acho que não, acho que foi feita uma leitura de quais eram as necessidades daquela maioria da população, de acordo com o cenário econômico atual daquela população. Em São Paulo aconteceu isso com o Dória também, né? Se a gente for começar a trazer para o Brasil, daqui a pouco a gente vai chegar no cara que a gente cita aí em todos os podcasts praticamente, né? Que a gente fica dando mais palco para ele. A gente não, você, né? Não vou citar ele hoje. Mas vamos falar do Dória. O Dória fez uma leitura do antipetismo, do antipetismo, do antiprogressismo ali de São Paulo, das pessoas não estarem gostando da mídia em São Paulo, da imprensa já tá martelando ali, batendo no candidato do PT ali no Haddad nos últimos anos e tal. Foi feita essa leitura e algumas coisas que o Dória se colocou contra abertamente, tipo redução de velocidade das marginais, não são bandeiras ideológicas. Isso não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita, mas foi feita uma leitura de que as pessoas que eram contra o Haddad queriam isso. Então você joga isso daí, tá ligado? Você coloca isso daí. É mais ou menos o que acontece com o Trump, né? Ele coloca coisas ali que de repente não eram ideias nem do partido dele, mas foi feita a leitura de que aquilo ali, tipo, ia entrar nesse vácuo aí e a galera ia gostar. Né? Não vou falar povão, mas a massa crítica ali, o povo ali dos Estados Unidos naquele momento estava querendo isso, tinha essa demanda. Então é complicado esse lance de fazer leitura né, saber qual é a leitura correta para aquele momento. Mas, assim, só voltando, eu não acho que sempre tem uma postura agressiva, que o pessoal mais progressista ou mais liberal tem uma postura agressiva, mas eu acho que quando não está sendo agressivo, muitas vezes está sendo muito acadêmico. Tipo, você ficar falando em termos lá, explicando fundamentos e não sei o que. Aí chega um cara desse aí falando, tipo, jogando a real, sendo engraçadão, jogando umas verdades lá na televisão. Ele convence mais, cara. Tipo, ele ganha mais. Mesmo que você esteja falando a mesma coisa que ele, né? Tipo, ele ganha mais. Ele consegue convencer mais. Mas aí se você... Beleza, se você olhar pra um Trump e Hillary, essa questão do comunicação com as pessoas de uma escolaridade menor e etc, ela é válida, né? A Hillary, ela era muito mais pomposa nas suas declarações e o Trump era muito mais lixo, né? Na declaração dele, era muito mais simples. Mas sei lá, se você pegar um Dória e... Apesar que não foi nem o Haddad que concorreu com o Dória, né? Foi o... Quem ficou em segundo foi o Russomano. Então, o Russomano também domina muito bem essa conversar com o povo. Do Russomano tem o programa, eu não sei se tem ou tinha, né? Programa de televisão de tarde lá, que ele
a comunicação dele com a massa, com a maioria das pessoas, ela é boa também. Aí, você acha que o antipetismo que existe não tem responsabilidade do próprio PT de ter criado esse antipetismo? Você acha que lá, por exemplo, o fato de mesmo grupos que o Trump agrediu tanto durante a campanha, ainda assim esses grupos terem uma votação até expressiva nele, não tem também uma responsabilidade dos democratas em não terem conseguido se comunicar com essa população? É disso que eu tô falando. Eu acho que quem não é conservador, quem é mais liberal, quem é mais progressista, quem é mais voltado para a esquerda até, tem que começar a fazer uma autocrítica e parar de ficar olhando só para o outro lado. Isso que você falou, por exemplo, de ser muito acadêmico. Concordo. Então, cara, não dá pra ser tão acadêmico, porque as pessoas não estão preparadas pra receber a informação dessa forma tão acadêmica. Não foi todo mundo que passou anos na USP estudando filosofia, sociologia, etc. Então você tem que, às vezes, voltar um pouco, né? Diminuir a velocidade, explicar as coisas de uma forma mais simples e, principalmente, pra mim, usar a realidade e parar de ficar usando sempre ideais como justificativa para as coisas. Acho que era isso que eu estava tentando buscar antes. Eu vejo muito a ideia progressista e liberal, às vezes, indo pro ideal, indo pra idealização, mas a gente tem que focar um pouco mais na realidade, porque as pessoas estão vivendo a realidade. E aí não adianta você criticar o cara que é racista, homofóbico, xenofóbico, mas que vai colocar comida na mesa do trabalhador classe média baixa, falando dessas questões sociais que são extremamente importantes. Eu não tô aqui tirando a importância disso, mas quando o cara não tem nem dinheiro pra comer, isso se torna menos importante, entendeu? Então, entender essa demanda primordial, essa demanda básica da população, é o que vai fazer essa disputa ficar um pouco mais competitiva, porque, como você mesmo diagnosticou antes, o conservadorismo tá aumentando. E se continuar no ritmo que tá, até onde vai eu não sei, entendeu? Então eu vejo que precisa sim haver uma mudança na forma como quem não é conservador enfrenta o conservadorismo. E aí até eu queria puxar um ponto que eu vi você criticando outra vez, que era assim, tem gente que fala que é liberal economicamente, né, que quer privatizar, que quer governo menor, mas socialmente é conservador, então defende o lance da família, é contra o homossexual, etc. Você lembra dessa crítica que você fez uma vez? Sim, algumas pessoas que defendem que o Estado seja mínimo na economia, mas seja um Estado forte para intervir na vida das pessoas, né, para cuidar da sociedade e tal. E eu sou bem crítico quanto a isso, né, o mínimo que eu espero de quem quer que tenha um Estado mínimo, que é uma coisa que eu não concordo também, né, tipo, ok, tudo bem, você tem a sua opinião com relação à economia, mas então o Estado pode ser mínimo também para cuidar da vida das pessoas? Né, tipo, é uma crítica que eu faço. Acho que se você quer o Estado mínimo de um lugar, você não pode querer que tenha um Estado forte para ficar interferindo no que as pessoas vão fazer. Concordo, eu concordo. Isso a gente pode classificar como uma incoerência ideológica, né? Em um assunto eu penso de um jeito e no outro assunto eu penso de outro, que é até contrário. Mas o contrário também não é verdadeiro? Quem defende que o governo seja extremamente forte, também defende que na parte social seja liberal e que o governo não interfira em questões pessoais. Então, também tem uma incoerência ideológica aí. E o Trump, ele vive essa incoerência ideológica, né? Ele vai viver essa incoerência ideológica agora. Ele vai contradizer... Ele tem um site que o pessoal do Xadrez Verbal divulgou, que depois eu vou tentar pegar pra gente colocar aqui também, que era o Trumpetômetro, um negócio assim que media quantas vezes o Trump contradisse algo que ele mesmo tinha dito. Isso durante a campanha. Tem uma métrica. É que, sabe que norte-americano é louco por estatística, né? Os caras têm estatística pra tudo. Cara. Eu vou buscar isso pra gente poder colocar na publicação. Mas agora, depois de eleito, principalmente por causa do que eu falei lá atrás, que a realidade já vai impedir o Trump de fazer várias coisas do que ele falou. A realidade é muito mais difícil do que as propostas, as promessas que ele tenha feito. Então agora ele vai se contradizer ainda mais. Ele vai mudar um monte de coisa que ele tinha falado. Porque o presidente Trump não vai ser o candidato Trump, vai ser o empresário Trump. Esse vai ser o presidente. E aí você vai ter essa incoerência ideológica. Porque ele já é incoerente ideologicamente com o próprio partido, né? Com o próprio Partido Republicano. E aí, eu acho que muitas vezes a gente dá um peso muito grande pra essa questão ideológica, pra essa questão de que, não, o cara pensa assim, pensa assado, então se ele é ideologicamente isso, ele não poderia pensar assim.
E talvez essas questões podem ser muito importantes na teoria, mas na prática o que importa são as ações. Se o cara comete uma incoerência ideológica e toma uma ação que beneficia uma grande parte da população, é isso que eles vão ver. Sabe, é isso que a galera vai ver. A contradição ideológica, o pessoal quer que se foda, entendeu? Porque ideologia não bota comida no prato de ninguém. Então dá muito peso pra essa questão ideológica. E esquecer das ações, eu acho que também é um pouco de erro que quem não é conservador acaba cometendo. Então, só falar um pouquinho aí sobre essa contradição ideológica, eu concordo totalmente. O que você faz, né, na política principalmente, deveria ser levado mais em conta o que você faz, né? Porque é muito fácil você chegar lá com um discurso, fazer outro, continuar mantendo o discurso da campanha enquanto você está fazendo outra coisa. Né? Tipo, você ficar justificando as coisas absurdas que você está fazendo como se fosse uma coisa na direção contrária. Tem gente que consegue dominar isso daí, né? Muitas coisas que o PT fez quando estava no governo não eram coisas que o PT admitiria. Esses conchavos todos aí com outros partidos, com o PMDB, dá tanto benefício para banqueiro, tantas coisas aí que foram feitas aí que a gente está descobrindo agora, a própria corrupção que o PT sempre lutou contra. Né? Então, isso tudo aí são coisas que ideologicamente não fazem sentido nenhum, que é um absurdo, tá ligado? Só que o Lula, quando tava lá, conseguia ter uma retórica, conseguia manter aquilo. Em alguns pontos ele conseguiu manter algumas propostas que o PT tinha, né? Ok, era uma distribuição de renda e tal, isso daí foi bacana, foi interessante. Mas com relação a esse lance da corrupção, com relação a isso tudo, é muito absurdo você imaginar que um partido que sempre foi tão crítico na história, na ideologia do partido, tá esse lance de combater a corrupção, de que isso é inadmissível, não sei o que e tal, e cair nessa, né? Então é mais importante o que você faz do que você fala, porque ficar falando é fácil, né? A hora que chega no poder, você vê que você precisa fazer um mensalão, você precisa fazer um bagulhinho aqui, outro ali, e você acaba virando outra coisa. Eu acho que o bagulho legal daqui a pouquinho é quando a gente partir para as conclusões, é entrar nisso daí. O que o Trump realmente vai fazer? O que é difícil ter futurologia porque o cara nem tá lá ainda, né? Tipo, mas vamos tentar dar uma pesquisada aí, ver, porque dentro do que a gente leu tinha algumas coisas falando sobre isso, né? O que ele realmente faria, né? Não só o que ele disse que ia fazer. Mas uma outra coisa aqui que eu queria fazer só pontuar aí, que eu acabei não conseguindo falar antes, era do conservadorismo ser idealista ou não ser idealista, e a esquerda ser mais idealista e tal. Eu acho que a esquerda é mais idealista, às vezes alguns setores da esquerda acabam se distanciando até um pouco da realidade, no sentido de romantizar um pouco as coisas. Mas eu vejo que alguns setores da direita também também jogam resultados, jogam conclusões só baseado, tipo, isso daí vai acontecer tal coisa, isso vai acontecer outra coisa. Tipo, se fizer isso, a sociedade vai acabar. Tipo, o mundo tá acabando, tá tudo ficando mais violento. Tipo, tirar umas conclusões do nada, tá ligado? Tipo, daqui a pouco todo mundo vai ser obrigado a ser gay. Então, tipo, o pessoal engole essas verdades, assim, que vão sendo cuspidas, tipo, o pessoal vai jogando uns bagulho desse aí, todo mundo acredita. Então, eu não posso dizer que isso é uma forma de idealismo deles, mas é tão longe da realidade quanto alguns setores da esquerda, ou até mais longe da realidade, né? Do que alguns setores da esquerda que ficam romantizando e tal, e não param pra botar o pé no chão e ver o que tá acontecendo agora. Acho que dos dois lados tem algumas pessoas que alucinam um pouco aí, que são um pouco fora da realidade, ficam brisando em coisas aí, tipo, jogam um bagulho como se fosse a verdade absoluta, e não dá pra você ficar debatendo, contradizendo. No caso da direita, por exemplo, tipo, os caras vêm com umas ideias dessas e você, cara, mas você tem pesquisa aí provando que o mundo tá mais lento, né? Tipo, porque em livros aqui a gente tá vendo que não, né? Tipo, você tem alguma coisa mostrando aí que todo mundo vai ser gay daqui a pouco, porque a gente tá vendo que não tá ficando galera mais gay, tá ligado? Então, tipo, enfim, são coisas que seriam fáceis de derrubar na argumentação, na simples conversa. Mas eles ficam jogando, enfim, os dois lados têm esse distanciamento da realidade às vezes, né? Mas você pega uma vitória de um Trump, por exemplo, da forma que foi, você percebe que acontece que o lado do Trump conseguiu emplacar as verdades absolutas dele, mesmo que elas sejam mentiras, e o lado da Hillary não conseguiu. Não conseguiu emplacar verdade alguma e sequer conseguiu provar que as verdades do Trump eram mentiras. Entendeu?
Esse é o problema. Então, beleza, se os dois lados cometem esse erro, o problema é que tá colando o erro do outro lado, entendeu? Tá colando o erro do lado conservador. Tá colando pra cacete. Tá colando por quê? Só porque as pessoas são burras? Eu não consigo enxergar assim. Então eu acho que se não parar pra entender o que tá acontecendo, se o lado que... Porque eu não sou conservador, então eu não me coloco como esquerda, mas eu não sou conservador. Eu tendo mais pro liberalismo. Então eu não acho que eu simplesmente tenho que falar, não, quem é conservador, então que se foda, não dá pra conversar com esse cara tem ideias totalmente radicais e deixa esse cara lá. Não é deixa esse cara lá, esse cara tá virando esses caras e muitos caras, né? Então daqui a pouco a gente vai ser governado só por conservadores. E aí você, imagina em 2020 seu amigo lá, seu amigo assumindo, né? Você imagina como é que vai ser. Então assim, mas é que o problema é que assim, ó, do jeito que o Trump ganhou ali, se a estratégia do adversário não for melhor do que foi a estratégia da Hillary, é possível, cara. É possível. E aí a gente pode depois estar falando desse grande problema que talvez a gente achasse que seria o Trump ganhar, e a gente tá vendo agora que não é tanto, porque o Trump não vai ser o maluco que ele tava sendo, mas no nosso caso aqui, a gente não sabe se o nosso Trump... Vamos chamar de nosso Trump, pra ficar melhor, pra gente não ficar fazendo propaganda dele. O nosso Trump aqui talvez possa querer implementar as maluquices que ele vem falando. E a questão é que aqui o presidente de fato tem mais poder que lá, né? Então, o outro lado, né, o lado mais liberal, tem que acordar pra essa realidade. Entender que a estratégia precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar. Não dá pra continuar tendo a mesma postura e vendo cada vez mais o conservadorismo avançando, né? Eu acho que essa é a grande questão. Pra gente focar um pouco mais no Trump aqui, né? Eu queria falar um pouco também do impacto, né? Do possível impacto da eleição do Trump, que é aquilo que você estava falando, né? A gente já acho que isso é ponto pacífico, que a gente sabe que ele não vai fazer todas as maluquices que ele falou lá, certo? Você também não acredita que ele vai fazer, correto? Correto, não. Acho que como eu vi em alguns textos, algumas críticas, primeiro que ele tem uma equipe, segundo que ele vai ter uma pressão do partido, apesar do partido dele ter maioria, não é ele que vai pautar o que o partido quer, né? Se ele vier com alguma ideia meio bizarra ali, o partido dele vai tentar, são pessoas que são políticos ali, eles já têm as ideias deles, né? Então eles vão dar uma maneirada ali no que ele tá falando, né? Principalmente com relação ao protecionismo, economia e tal, são coisas que o partido dele não é assim, né? Mas enfim, eu concordo, eu não acho que ele vai fazer tudo que ele falou, não. Tá, então, só pra gente ter uma ideia, como você falou, a gente não é especialista nessas áreas de economia e tal, política externa, pra mensurar os efeitos, mas quem é, né, ou pelo menos devia ser, já falou algumas coisas sobre, né. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele deu uma fala na quarta-feira que foi o seguinte: o Brasil está preparado para lidar com qualquer volatilidade dos mercados resultantes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Estamos acompanhando a evolução dos principais indicadores econômicos e o possível impacto na projeção de cenários e dos efeitos para o crescimento, particularmente nas projeções para 2017. De forma bonitinha, ele falou que a eleição do Trump não vai impactar de forma forte economicamente no Brasil, e de fato não vai. A gente viu que no dia após Trump, a bolsa caiu e o dólar subiu na própria quarta, né? Mas na quinta e na sexta já começou a estabilizar de novo. E como uma das maiores bandeiras de mudança econômica do Trump é a questão do protecionismo, né? De rever acordos externos, de rever esses acordos de comércio com os outros países, etc., justamente para poder aumentar a taxa de empregos lá nos Estados Unidos. Então, para nós aqui, Brasil, essa foi até uma análise que eu vi do Xadrez Verbal, o impacto disso é muito pequeno, porque o tipo de negócio que a gente costuma fazer com os Estados Unidos, o tipo de produto que a gente exporta para lá, não é o tipo de produto que vai de fato, que te tira emprego lá, sabe? Então, em termos econômicos, aqui no Brasil, talvez o maior impacto vai ser a volatilidade do dólar, se houver. Se o dólar começar a subir muito, etc. Que aí a gente sabe que aumento do dólar aqui ele tem efeitos diferentes para economia macro e para economia micro, né? Para economia micro, para mim, para você, para as pessoas comuns, quando o dólar sobe a gente acaba achando um pouco ruim, porque os produtos que a gente compra
eletrônicos principalmente, tal, são importados e você passa a pagar mais caro. Mas para as grandes empresas, para quem exporta e etc, acaba sendo melhor porque você recebe em dólar e essa receita fica maior. Eu acho que esse é o principal impacto que pode ter. Em termos de ações, a bolsa, eu não acho que vai ter nenhum grande impacto. Até porque, né, a gente volta pro ponto de que o Trump não vai sair fazendo um monte de maluquice. Primeiro porque ele não é maluco e segundo porque ele tem uma série de freios que vão impor pra ele lá, né? E com certeza, né? Dentro dessas maluquices também, uma coisa que me preocupava muito antes de eu começar a estudar com mais detalhes aí, mas vendo as notícias que saíam sobre ele, sobre os bagulhos que ele falava e tal, uma coisa que me preocupava preocupava de verdade, assim, tipo, puta, velho, tem uma puta merda aí econômica no mundo todo, com relação a uma possível guerra aí, tipo, o cara fazer umas guerras por causa de absurdos que ele fale, por causa de umas bravatas aí que ele solte, e os Estados Unidos é um país muito visado, né? Dependendo do que ele falar ali, até pode acontecer algum ato terrorista dentro do próprio país, porque nem todo mundo leva na brincadeira o que ele fala, né? Nem todo mundo tem essa mesma paciência, tipo, ele tá falando merda aí e tal, ou dá risada, ou, tipo, ficar chateado, mas fica por isso mesmo. Tem gente que explode coisa. E eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu vi que... Um pouco mais tranquilo, mas um pouco mais curioso pra saber, né, o que tá rolando por trás disso. Quando eu vi que a Rússia e a Coreia do Norte estão parabenizando e tentando uma aproximação aí e tal, e estão curtindo a postura do Trump. Eu já vi em alguns lugares também falando que o Trump, ele é por ser um homem de negócios, né, por ser uma pessoa de negócios, ele não teria por que sair declarando guerra por aí, porque ele é um grupo de pessoas, né, é um tipo de pessoa que mais sabe que guerra vai ser uma merda economicamente pro país dele e pros outros. Mas eu não sei se você viu alguma coisa com relação à política internacional, né? Você pode dizer alguma coisinha aí a respeito da aproximação dele desses países aí que com Barack Obama os Estados Unidos eram um pouco mais distantes. Eu vi sim. Eu vi, por exemplo, o caso da Rússia que você falou, o nosso querido Putin, ele gostou da eleição do Trump, óbvio, porque ele não gostava do Obama, as relações dele com o Obama eram piores, só que o Putin tem 3 questões fundamentais com os Estados Unidos, né? Ele tem a questão da Crimeia, da Ucrânia, e ele é uma questão que ele não vai abrir mão, e o Donald Trump, por outro lado, tem a visão de que ele não tem que ficar intervindo nessas coisas, mas se ele não andar junto com o Putin, aí pode ser o primeiro pequeno incidente diplomático que ele venha a ter com a Rússia. O segundo ponto é o Irã, que também a Rússia apoia de maneira forte e os Estados Unidos tendem a ter algo contra o Irã. Os Estados Unidos têm um combate ao Irã, e isso na verdade seria muito mais preocupante se a Hillary assumisse, porque a Hillary tinha uma postura muito mais agressiva em relação a essas ações militares dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. O Trump já falou que ele não quer se meter tanto nisso, mas ele vai ter que se entender com Putin em relação a isso, né? E um outro ponto é a própria Síria, né? Que eles estão meio que em lados opostos, né? A Rússia, ela apoia o Bashar al-Assad e tal, e os Estados Unidos armam ainda, né, os rebeldes. Então, essas questõezinhas aí é que o Trump vai ter que alinhar com o Putin. Mas aparentemente eles serão aliados, aparentemente a relação vai ser melhor do que era com Obama. E é importante ressaltar também esse lance que você falou das guerras e tal, dos muçulmanos, porque quando você falou assim, tem uma galera que não fica muito feliz e explode coisas, eu acredito que você estivesse se referindo aos muçulmanos, aos terroristas, não aos muçulmanos numa questão preconceituosa, né, mas aos terroristas, aos extremistas islâmicos, certo? Sim. O que acontece? O discurso do Trump, ele só afeta a população muçulmana de mais baixa renda, a população muçulmana mais simples. Esses caras, esses líderes desses grupos, mesmo dos grupos extremistas, esses caras, eles não se ofendem com isso, até porque eles não vão ter a vida deles dificultada. Se o Trump tomar qualquer tipo de atitude
que vai dificultar a vida de muçulmanos, pode ter certeza que os muçulmanos milionários não vão ter a vida deles dificultadas por conta disso. Quem vai ter a vida dificultada são pessoas que não decidem. Então, é muito pouco provável que qualquer coisa que ele tenha falado cause algum tipo de instabilidade em relação a ações terroristas nos Estados Unidos. Porque é muito mais fácil você ter ações mais violentas por parte do próprio povo norte-americano, né? Como a gente viu, protestos lá e etc. Eu vi mais de nego quebrando a cidade lá e o caramba. Então, tem uma galera que tá bem revoltada com a eleição do Trump, mas são norte-americanos. Eu acho muito pouco provável que tenha alguma questão no Oriente Médio que vai bater nisso. E, se a preocupação era com guerras, então eu acho que a gente tem que ficar feliz que foi o Trump, porque se a Hillary fosse presidente, eu acho que as chances de terem mais guerras, de mais intervenção dos Estados Unidos ia ser maior, entendeu? Sim, sim. O que eu tenho visto também segue nessa linha, né? E agora com relação à relação do Brasil com os Estados Unidos, eu tinha visto uma declaração acho que foi do José Serra, que falou que nem imaginava como seria se o Trump ganhasse e agora ele voltou um pouquinho atrás. Eu não estou encontrando aqui o link da notícia, depois você dá uma comentada aí se você tiver visto. Mas uma outra coisa que eu li também com relação ao relacionamento do Brasil com os Estados Unidos pessoalmente, né, o relacionamento dos presidentes, como é que funciona isso, é que é uma coisa mais de química, dependendo de quem está lá, mas isso está acima da ideologia, né? Está mais ligada à figura do presidente que está lá em questão. Tanto que o FHC tinha uma relação boa com Bill Clinton e o Bush tinha uma relação boa com Lula, né? E a Dilma teve problemas com Obama, mas também por causa das acusações de espionagem, de e-mails brasileiros e tal. Mas depende muito de quem está ali na figura do presidente. A gente não sabe ainda como vai ser a relação do nosso presidente interino aí até 2018, como vai ser a relação do nosso próximo presidente com o Trump, porque a gente não sabe ainda como ele é como político, né? Acho difícil a gente prever alguma coisa nesse sentido. Você tem alguma ideia, você chegou a ver alguma coisa sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos e como isso seria afetado? Como poderia ser com o Trump? Como que seria a nossa relação com os Estados Unidos agora? Cara, a única análise que eu vi foi essa econômica, que economicamente pra gente não muda muita coisa, por conta do tipo de relação que a gente tem. Agora a relação social, não sei, por exemplo, dificuldade maior de tráfego de brasileiros pra lá, eu acho que não vai acontecer. Não vejo por que aconteceria, na verdade. Não faz muito sentido. Já é muito restritiva a política norte-americana de imigração, né? Ela já é restrita pra cacete, então eu acho que não tem muito o que mudar nesse aspecto. Vai continuar da mesma forma. Até porque é aquilo. A gente não preocupa, a gente não é pauta do Trump, entendeu? Afinal das contas é isso, cara. A gente é muito pouco importante pra ele. Ele citou, só um adendo aí, chegou a citar o Brasil em uma declaração que ele fez sobre protecionismo, né? Mas foi em linhas gerais, assim. Ele chegou a comentar alguns meses atrás, já faz algum tempo, no começo, meio da campanha, aí, falando que o Brasil era um dos países que se beneficiava dessa boa vontade dos Estados Unidos, mas só isso. Não falou nada mais que isso. Assim, na lista de países ali que ele falou que tiravam proveito da balança comercial dos Estados Unidos ser tão aberto, ele citou os Estados Unidos. E tem o Brasil aí também. Falou do Brasil. Mas nada específico contra a gente, e eu acho que isso daí entra na linha das coisas que ele não vai fazer, não vai conseguir fazer. Fechar o país, né? Muito mais grave foi a declaração dele em relação à China, né? Ele disse que a China é um chantagista. É um chantagista da moeda, chantagista da cotação e tal, porque a China tem boa parte dos papéis do Tesouro Nacional norte-americano, né? E se a China tomar ações, por exemplo, colocar esses papéis no mercado, ela vai desvalorizar muito o Tesouro americano e aí vai dificultar que eles consigam dinheiro, né? Mais dinheiro por conta do Tesouro. Então, ele tem muito mais preocupação com China, com Rússia, a relação dele com o México, que é curiosa, né? Porque, sei lá, o muro a gente sabe que ele não vai fazer. Dificultar a imigração ilegal de mexicanos para os Estados Unidos, só se ele, sei lá, eu não vejo como que ele vai dificultar mais sem construir um muro, porque acho que já é bem complicado, né? Pelo que a gente vê por aqui, a fronteira entre Estados Unidos e México, ela já é bem vigiada. O que você acha que ele pode fazer a mais
para dificultar, por exemplo, a imigração de mexicanos para os Estados Unidos? Uma coisa que eu vi que, na verdade, não vai na linha de dificultar a imigração, como você falou, já é difícil, mas que pode dificultar a vida de imigrantes ilegais, é que ele quer aumentar o número de pessoas deportadas, né? O número de deportações, quer ter mais eficiência, né? Quer colocar mais profissionais, mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para investigar e conseguir deportar mais pessoas diariamente, né? Ou, sei lá, mensalmente, deportar mais pessoas legais dos Estados Unidos. Mas eu não acredito que ele consiga fazer alguma coisa nem impondo uma barreira física. E com relação à imigração ser difícil, o que ele falou sobre a imigração no geral também é que ele queria que tivessem mais exigências de formação, graduação técnica para imigrar para os Estados Unidos. Mas eu não sei se, sei lá, se quem está ouvindo aí já teve a curiosidade de pesquisar o que você precisaria fazer para morar nos Estados Unidos. Eu já pesquisei bem a fundo, aí já fui atrás para ver como é que funcionaria, qual que é a viabilidade disso e tudo, até pela gente trabalhar com TI, né? Eu tinha essa curiosidade de saber se o que eu faço aqui daria para fazer lá, como é que é o mercado de trabalho lá. E existem vários tipos de vistos e são vistos bem restritos, né? Você praticamente tem que ser contratado, passar por todo um processo seletivo e ser contratado aqui no Brasil para você conseguir chegar lá com o visto de trabalho. Você não consegue ir daqui como turista e ser contratado lá, por exemplo. Então já é bem difícil você imigrar para os Estados Unidos. Eles não têm um programa de imigração até mais fechado do que na Austrália e no Canadá, por exemplo. E na Austrália e no Canadá você consegue ir tendo uma graduação, trabalhando em algumas áreas e você consegue ir para lá e fazer um processo seletivo em uma empresa lá e entrar e ser aceito lá. Nos Estados Unidos já é mais fechado. Então eu não sei exatamente o que ele estaria querendo fechar mais. O que ele pode querer fechar mais é com relação a essa imigração que não entra por vias legais, né? O povo que vai como turista e acaba ficando. É o que você falou, talvez aumentar a taxa de deportação, né? Isso sim, isso é o que ele pode fazer. Mas, cara, olha só, não dá pra... Eu não consigo criticar o cara por conta disso, sabe? Se você chega no país com essa predisposição de se tornar ilegal pra ficar lá e você tá sujeito a esse tipo de regra. E se ele fizer as coisas de forma legal, sem respeitando os direitos humanos, cara, não tem como criticar, não dá pra falar que o cara tá errado. Eu não acho que tá errado. Deportar quem tá lá ilegalmente, pra mim não é um erro. Eu acho que é uma condição que eles têm que ter pra poder proteger o país. Eu acho que às vezes a gente tem uma visão muito aberta dessas coisas e achar que tem que ser bonzinho com todo mundo. E eu não tô falando de refugiado, porque eu tenho bastante simpatia pelas questões do Oriente Médio. Eu gosto bastante da filosofia muçulmana, etc. Então, não me entendam mal, não tô falando que você não tem que receber refugiado e nem que você tenha que mandar embora um refugiado de guerra, mas existe uma diferença muito grande entre alguém que tá um refugiado, né? A gente tem que diferenciar bem a figura do refugiado, que é alguém que está saindo do seu país contra a sua vontade, por causa de um conflito, né? E de alguém que simplesmente escolhe sair do seu país para ir para outro e se tornar ilegal. Quem faz isso por escolha, quem faz isso porque acha que lá vai ganhar mais dinheiro, porque vai construir uma vida melhor e etc., tem que estar ciente de que está sujeito ao rigor da lei dos caras. Então eu não acho que isso seja um erro, nem que isso possa ser criticado, se ele aumentar a taxa de deportação de pessoas que estão lá ilegalmente. Eu acho que um caminho é regulamentar assim como outros países regulamentam. Eu sou super a favor de você colocar as regras, divulgar, tipo, ó, aqui no nosso país nós estamos precisando de profissionais de TI com uma graduação alta, assim, assado e tal. Vocês querem vir pra cá? Beleza, tá ligado? Aí você vai numa situação legal, você vai com tudo certinho, como é no Canadá, como é na Austrália. Você pode ir como estudante, enfim, tem outras coisas ali que são boas tanto para o país que está te recebendo, quanto para você que está aceitando ir para lá. E isso eu concordo, eu apoio, tipo, ok. Eu também não vejo problema em deportar quem já está numa situação ilegal, porque isso na verdade já era para estar acontecendo, né? Então, tipo, sei lá, o país está no direito dele de estar deportando aquelas pessoas. Não é errado, e alguns países na Europa também são bem rígidos aí, conseguem controlar bem mais a imigração, né? Mas enfim, não é nada de absurdo isso, não.
Na Europa é que tem algo muito mais crítico, né? Porque na Europa é onde estão acontecendo as principais as principais injustiças, vou dizer assim, na falta de outra palavra mais forte, com refugiados, né? Lá tem acontecido uma série de ações arbitrárias, né? Até que desrespeitam os direitos humanos, né? Então, assim, na Europa, essa questão de imigração, ela precisa... E aí que tá. Essa é uma crítica que eu tenho ao Trump, né? Porque o Trump tá meio que falando assim, se foda, esse é problema da Europa, não é problema dos Estados Unidos. Mentira, é problema dos Estados Unidos sim. Os Estados Unidos tem como... Primeiro por ser uma das maiores nações, as nações mais fortes do planeta. Segundo por ter causado uma boa parte desse problema, né? E terceiro porque as pessoas, nós somos seres humanos e a gente tem que se unir quando existe alguma situação desse tipo. Agora sim, sendo totalmente filosófico, né? Então, não dá pra achar que isso é o problema da Europa que se foda. Não, o problema dos refugiados é um problema do mundo. É um problema do mundo inteiro. Não é um problema de alguns países da Europa, não é um problema dos países do Oriente Médio. Esse problema, essa questão de refugiados, de guerra, não sei o que, isso inclusive pode ser um outro programa que a gente vai fazer mais pra frente pra discutir melhor esse assunto, mas esse é um assunto bem crítico. E a forma como o Trump se referiu, por exemplo, aos refugiados, falando que eles não deviam nem ser considerados pessoas, etc., isso é realmente absurdo. E aí é que mais me preocupa, é que não é o fato dele ter sido eleito porque ele aceitava ele entendeu as demandas da população, né? É o fato de que as pessoas estão tendo demandas básicas tão necessárias, as pessoas estão precisando tanto que elas estão ignorando um monte de outras coisas. Então, quem votou no Trump e ignorou o fato dele ser xenófobo, dele ser racista, ou concorda, obviamente, com isso, que é o pessoal mais conservador, que tem essas ideias mais parecidas com a dele, e muita gente ignorou por conta daquele benefício que a gente já falou lá atrás, que vai ter o benefício que precisa. Só que, que situação desgraçada que a gente tem que escolher entre ser um ser humano melhor e ter o básico pra viver, né? Então eu acho que isso vem pra cá também, eu acho, né? Eu acho que esse cenário se aplica pro mundo inteiro, não é só lá. Pra gente concluir aqui, já estamos passando de 1 hora aqui de programa, eu acredito que pra nós brasileiros a mudança vai ser quase invisível, tá? Vai ser muito pouca. Para alguns outros países mais próximos lá, pro México e tal, talvez você tenha mais mudanças, mas, né, eu não acredito que vá ser feito coisas extremamente radicais. Talvez eu possa estar sendo otimista, tá? Não acredito que foi uma grande catástrofe a eleição do Trump e acho até que, por exemplo, na situação do Oriente Médio foi melhor que fosse o Trump do que a Hillary. Então, eu fiquei muito incomodado com os alarmistas que surgiram quando ele foi eleito, quando o anúncio da vitória dele, surgiu um alarmismo absurdo, assim, parecia que a gente tava no The Walking Dead, que tava todo mundo virando zumbi, que o mundo ia acabar. E eu nunca tive essa visão, e não acho que... Ainda agora, tendo estudado, tendo visto mais coisas, acho que as mudanças vão ser bem pequenas e, de qualquer maneira, vai seguir a vida, sabe? Não vejo que a eleição do Trump seja um grande evento como foi colocado por muitas pessoas, principalmente no sentido negativo. Acho que até coisas boas podem vir de um cara que não era político assumir a presidência de uma nação tão grande quanto os Estados Unidos. Bom, eu concordo contigo em parte. Eu vou começar do final da tua fala pro começo. É isso que você falou no finalzinho agora sobre um cara não ser político e de repente ter coisas interessantes para acrescentar. Pode ser legal no sentido dele poder, sei lá, se ele tiver uma formação e ele puder aplicar a eficiência, algumas coisas que ele aprendeu ali do meio do empreendedorismo, puder aplicar isso na economia, no governo e tal, isso pode ser interessante desde que ele faça mesmo, né, não acabe cedendo ao jogo político e que ele consiga aprender a fazer essas concessões, fazer essa negociação que é necessária para a política, né, se ele conseguir fazer isso, isso vai ser bom. Por outro lado também, eu queria voltar àquilo que eu falei lá no começo, né, uma coisa que gera um pouco desse alarmismo, da galera falando que é muito perigoso ele ter assumido, principalmente aqui no Brasil, que eu vi grupos de Facebook, uma galera comentando e tal, tentando encaixar, isso foi o que eu já comentei no começo, tentando encaixar a situação de lá na situação daqui, na polarização entre conservadorismo e, sei lá, esquerda brasileira, direita e esquerda brasileira, tentando encaixar o Trump como sendo um cara de direita e a Hillary como sendo uma pessoa de esquerda. A Hillary não é de esquerda.
né? Isso é bem claro, a gente não pode entrar nessas aí e achar que é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil e tal. Existe um conservadorismo crescendo em vários países, nos Estados Unidos a gente vê que o Trump é sim um cara mais conservador, mas tanto a direita brasileira que em alguns setores aí se empolgaram com a vitória do Trump, quanto a esquerda criticando o Trump ou chorando porque o Trump ganhou, é bem louco, isso daí é bem bizarro, porque, porra, não tem por que algum brasileiro achar legal ele ter ganho se ele tá falando coisas contra latinos, nós também somos latinos, né? Então a gente tem que sempre ter um pezinho atrás aí e esperar pra ver o que ele vai fazer. A gente não acha que ele vai fazer, aqui no podcast a gente acabou de falar isso, a gente não acha que ele vai fazer nada de mal e tal, mas a princípio ele não é uma pessoa gente boa, assim, simpática, e que nutre um carinho, assim, pela América do Sul. Então vamos ficar ligado, vamos esperar um pouco, vamos ver o que acontece, vamos ver quem ele é, não vamos ficar estourando champanhe só porque acabou com os comunistas. Não existe isso lá. Lá já não era assim, já não era esse cenário, né? Então vamos prestar um pouquinho mais de atenção. E, enfim, acho que a crítica que eu faço é essa só, e eu acho que daqui pra frente eu concordo contigo que não deve mudar tanta coisa. O único risco mesmo que eu vejo com relação a... não é um risco prático, é mais no campo teórico, né? É mais da representatividade das falas dele do que ele realmente vai fazer. Eu ainda tenho um pouco de receio do efeito que as falas dele podem causar. Se vai causar conflitos lá nos Estados Unidos, ou ataques terroristas, ou... O pessoal tem um pouquinho de medo disso, assim, ou acabar inflamando a própria população, grupos mais radicais aí, que nem a gente viu o KKK voltando, né? Eu não sei. É mais um sentido simbólico aí do que ele fala, que existe isso, né? E tem esse sentido simbólico quando ele fala algumas coisas, é meio perigoso. Agora, na prática mesmo, eu não vejo que ele vai fazer tanta coisa diferente ou mais perigoso que a Hillary. Ah, perfeito. Então acho que quanto a isso, eu só quero fazer um disclaimer que a gente tá gravando isso, né? Você já falou lá no começo, a gente tá gravando isso no dia 12. A gente vai publicar no dia 19. Então do dia 12 até o dia 19 podem surgir várias notícias que vão fazer o que a gente tá falando agora serem uma mentira completa, né? Vai que nessa semana ele resolve dizer que ele vai de fato construir o muro. Então tudo que a gente falou aqui, mas a gente tá falando baseado nas impressões que a gente tem até agora, até o dia 12 do 11, tá? Tudo que acontecer depois disso não dá pra entrar na nossa conta. Porque aí fica pra uma próxima vez. Quando ele assumir, nos primeiros meses que ele assumir, a gente vai fazer um outro, começando a analisar o governo Trump, certo? Pode ser. A gente faz um adendo aí e a gente corrige algumas coisas. Beleza, vamos pra encerrar aqui fazer nossas indicações, né? Hoje eu vi que o Xadrez Verbal faz indicações também. Eu tinha achado que era só o Braincast e o Mamilos, mas o Xadrez Verbal também faz, achei legal. Então é uma tendência realmente de vários outros, não são só aqueles dois que eu tinha visto. Eu vou começar, pra te dar tempo de buscar tu, se você ainda não tiver. Eu vou indicar algo que eu não indiquei em nenhum dos outros, é um jogo. Essa semana ou semana passada, eu acho que eu tava assistindo no IEMAX, no Esporte Interativo, o campeonato de CS, de Counter-Strike. Campeonato de Counter-Strike Go. E, cara, assim, é muito legal agora essa tendência de... Eu não gosto de chamar de eSport, eu tenho um problema com esse lance de chamar CS, de chamar LoL, chamar esses jogos de esporte, mas é como se chama, então eu vou chamar de eSport, né? Essa tendência que tá surgindo aí, e as transmissões são legais, são engraçadas, os caras transmitem, são meio loucos, falam umas besteiras e tal, eu achei bem louco. E eu jogo CS, né, de vez em quando e tal, e isso me incentivou até a jogar um pouco mais. Só que eu jogo um outro jogo, também de FPS, que é bem parecido com o CS, é inclusive feito com a engine do Half-Life 2, que chama Insurgence. É um jogo mesmo estilo de CS, tá muito parecido, mas o que mais me chama a atenção nele é que ele tem uma modalidade de co-op que eu acho muito legal. Eu acho que poucos jogos hoje tem modalidade de co-op e eu gosto de jogar co-op. E Insurgence ele tem um co-op online, então você forma um time com outras pessoas e aí vocês são colocados em missões para derrotar a inteligência artificial. Só que aí você vai tomando os pontos dentro do mapa, assim, e a cada ponto que você vai tomando, a dificuldade dos adversários vai aumentando. E é um jogo que não exige muito requisito de computador também, é bem no estilo de CS, bem parecido, então com uma máquina mediana você consegue jogar. Também tá baratinho na Steam, custa R$19,99. Ok, eu vou fazer uma indicação meio pilantra, eu já explico por que daqui a pouquinho.
Primeiro vou dizer que continuo assistindo Black Mirror. Ontem eu vi uns 2, 3 episódios, tá muito louco, tá muito legal, mas não é essa a indicação. Vou indicar a série The Expanse, não sei se eu tô pronunciando certo, ela não tem tradução em português ainda, é de 2015, dezembro de 2015. E pra quem curte ficção científica, quem gostou de Interestelar, aquela viagem toda científica que eu achei muito louco também, Perdido em Marte e tal, essa é a série, é muito legal de assistir. E eu tô falando que é uma edição meio pilantra porque eu teria assistido quando esse programa for ao ar, mas eu ainda não vi. Acabei de receber essa recomendação agora há pouco de um amigo meu que sabe que de um amigo meu que sabe que eu gostei de Interestelar, Perdido em Marte, mas eu endosso a recomendação porque Camila aqui já também me mandou aqui falando pra gente ver hoje. Então eu garanto que até o dia 20 eu terei visto. E pelas recomendações e pelo que eu tô lendo da série aqui, é uma série que vale a pena dar uma olhadinha. Se eu me arrepender dessa recomendação aqui, eu vou fazer um adendo ou vou comentar em algum lugar que, ó, esqueçam a recomendação. Mas a princípio aqui eu já tô vendo o trailer aqui também, é uma série que vale a pena dar uma olhada. Valeu, perfeito. É isso aí? É isso, cara, é isso. Essa foi a recomendação mais Cretina. vale, vou ver, vou assistir. Foi bem cretina porque a gente acabou de gravar. Pra quem não entendeu o porquê disso, é porque a gente gravou meio em cima do outro e eu não assisti nada, não fiz nada desde o outro até agora. Mas eu pretendo continuar ir atrás dessa série aqui e dar uma olhadinha nela. Valeu, falou. Falou.